Seminário 3, aula 2, Seminário As Psicoses. Então, resumindo um pouco o final da aula 1, a ideia então é que o Kraepelin entendia ou definiu de alguma forma que a psicose ela tinha um desenvolvimento insidioso, com causas internas e uma evolução contínua, ou seja, insidioso, lento e às vezes quase imperceptível, interno, que tem uma origem inteiramente dentro do sujeito, dessa causa da psicose. A evolução contínua é que é linear, sem rupturas, direto e funciona lá de uma forma bem contínua. E o Lacan, ele vai, então, criticar, né? E aí, como que ele vai criticar? Como que se resume essa crítica do Lacan? Primeiro, ele vai contrário essa evolução lenta. Por quê? Porque para o Lacan, a paranoia ela se inicia com uma ruptura abrupta. Isso é totalmente diferente da ideia do Kraepelin de um desenvolvimento lento. E por que abrupta? E, além de ser abrupta, também é um momento muito fecundo para ser visto, para poder entender essa estrutura psicótica. Então, há sim, para o Lacan, diferente do Kraepelin, um momento inaugural, inicial, e que é claramente perceptível, né? E ele é perceptível nesse momento fecundo, né? E é um momento onde o mundo desse sujeito, então, ele se modifica, ele muda de uma maneira radical, né? E isso é observado na experiência clínica. Se existe tudo isso, então, né, nessa leitura do Lacan, não pode ser assim insidioso, lento, não, porque ocorre uma mudança abrupta nessa vivência do indivíduo com a realidade, que é o momento que o Lacan chama de fecundo, e onde se mostra de uma maneira perceptível toda essa mudança na relação do sujeito com o mundo, que é uma mudança bastante radical. É o que o Lacan diria, um ponto de virada, então, né, o ponto da quebra, né, nessa continuidade, né, da sua experiência anterior. Tem uma experiência, então, anterior e uma posterior, com essa quebra. Então, não pode ser insidioso, não pode ser um desenvolvimento lento e contínuo. Segundo ponto é a causa interna, né? Então, essa questão da causa interna ser interna inteiramente interna, né? Tem a origem totalmente interna, ele vai contra isso, né? Porque ele acredita que é impossível para você limitar a origem da paranoia a esses fatores que são de ordem puramente interna. Por quê? Porque os próprios psiquiatras lá da época, os psiquiatras mais clássicos, quando eles estavam buscando essas causas desencadeantes da paranoia, eles mesmos encontravam de maneira invariável, ocasional, esses eventos que não são puramente de ordem interna, mas são eventos externos. Então, é muito comum a crise de paranoia, ela pode surgir diante de um momento de promoção do trabalho, como aconteceu no caso do Schreber, um conflito familiar, alguma crise vital, nessa relação do sujeito com o mundo em si. Então, tem sim fatores externos para o Lacan e a crítica dele, esse ponto do Kraepelin da causa interna. A evolução contínua. Então, essa ideia de uma progressão da doença, da psicose, ser linear, contínua, tudo bonitinho, não vai se sustentar para o Lacan, por quê? Porque o Lacan tem sim os abalos, né? E a clínica vai demonstrar isso através da paranoia. Por quê? Porque na paranoia, ou a paranoia, ela se desenvolve em surtos, né? Em fases e surtos. E são momentos assim de uma intensificação, e também varia de momentos de estabilização, de intensificação com momentos de estabilização. Então não é um sistema contínuo que se desenvolve e que é inabalável, não, esse sistema não é contínuo. É variável, momentos de estabilidade, momentos de crise, tá bom? Então não pode ser para o Lacan uma evolução contínua. E aí é interessante porque para o Lacan
a decisão do Lacan, então, de reexaminar, né, essa história desse conceito da paranoia é muito importante, né? Por quê? E principalmente, na verdade, na questão das escolas alemã, francesa. Por quê? Porque isso vai ser um passo metodológico, que no caso da releitura do Lacan vai ser crucial. Ele vai então buscar desconstruir essas noções, principalmente essa noção de compreensibilidade e desenvolvimento, que era muito presente na psiquiatria clássica, né? Ou seja, sustentavam essa psiquiatria clássica, a compreensibilidade e a ideia do desenvolvimento. Guarda esses dois pontos, tá? Compreensibilidade e desenvolvimento, porque são pontos que sustentavam a clínica psiquiátrica da época. E esses pontos, eles sugerem o quê? Que o delírio paranoico, na verdade, seria um desdobramento contínuo, né? Um desdobramento contínuo de uma personalidade que já é pré-existente. Existe uma personalidade ali que já existe, e o que vem depois, em termos de crise, em termos de surto, por exemplo, é um desdobramento dessa personalidade que já pré-existe no pessoa. Só que para o Lacan, essa é uma visão, então, que vai escurecer principalmente aquilo que a gente falou anteriormente, essa ideia da ruptura abrupta, né, que o Lacan tanto batia, né, nesse ponto, que é o ponto, esse ponto da ruptura é para o Lacan o ponto que marca a psicose, é o ponto que a estrutura se apresenta. Então, é o que o Lacan vai chamar de fenômeno elementar, né? Por que fenômeno elementar? Porque longe de ser, no caso, esse ponto, né? Como se fosse um ponto parasita, né? Tem um ponto ali que traz todas as outras coisas. A partir daqui, todo o resto vem, todo o resto se desmembra. Isso é um parasita que está ali, né? Sugando e puxando, sugando e puxando. E pro Lacan não é isso. Nessa questão do fenômeno elementar, é uma crítica a esse ponto parasita, né, da psicose, que inclusive o mestre do Lacan, que tem um nome difícil de falar, Clérambault, alguma coisa assim, esse ponto parasita para o Lacan é a própria manifestação da estrutura psicótica, né? Então é muito importante entender essa fratura, né, esse momento de crise como uma fratura, uma ruptura, né? Porque é nesse ponto, é nesse fenômeno elementar que Lacan chamou que a estrutura, nesse ponto de abrupto, é que vai surgir então ou vai se demonstrar a estrutura psicótica. Então, para falar desse ponto de manifestação da estrutura psicótica, ele vai fazer algumas comparações, né? Algumas comparações. Então, ele compara o fenômeno elementar ao delírio da seguinte forma: ou assim como a folha ela tá para planta, o todo, a mesma força que vai organizar, né? A mesma força estruturante que ela vai organizar o todo, ela também vai se manifestar nas partes. Então, a mesma força estruturante que se manifesta no todo, essa mesma força se manifesta nas partes. E aí a ideia da ruptura, então, se manifestando na parte, né? Então a gente tem aí com Lacan essa crítica à psiquiatria clássica, vai se revelar essa necessidade de uma abordagem que seja assim mais centrada então na significação, que vai de verdade se tornar um eixo então
para poder compreender essa experiência psicótica, e aí a gente vai dar continuidade, vai explorando esse ponto, né? Então, assim, se a gente tem uma visão da psiquiatria clássica, que é uma visão insuficiente, então a gente pode compreender o quê? Que de fato, o que acontece, né? Quando o sujeito ele entra nesse estado de psicose, né? E a resposta para o Lacan está num ponto que é bem central, né? Que é a questão da significação. E aí a gente vai explorar isso daí, né? Como a ideia de que essa experiência é o coração, o centro da experiência psicótica. Então, critica-se essa visão clássica da psiquiatria, e aí a gente faz isso. Aliás, essa crítica à visão clássica, ela vai viabilizar uma outra coisa, que se faça, então, ou vai abrir um caminho para fazer uma distinção entre uma distinção que o Freud, né, uma distinção freudiana, que é importante porque essa distinção freudiana, que a gente vai falar a seguir, ela vai, de alguma forma, redefinir, então, essa relação do sujeito com a sua realidade. Então, é uma distinção para Lacan que ela é muito importante, que ela é, de fato, muito importante, né? Ela tem uma função operativa e ela foi estabelecida por Freud, né? Então, por Freud, a diferença, então, essa distinção, ela vai residir no mecanismo inicial de defesa e na relação com a realidade. O que é isso daí? Enquanto de um lado a neurose ela vai evitar, né, uma parte da realidade, né, uma parte dessa realidade, dessa realidade psíquica, de uma pulsão que ela é mais menos tolerável, a psicose ela não vai evitar essa parte da realidade. Na psicose, ela vai renegar. E quando ela vai renegar, ela vai buscar de uma maneira muito ativa o quê? Reconstruir essa parte que ela renega. Então, o Freud vai articular como isso, né? Vai articular justamente isso. A neurose, ela não renega, né? A realidade. Na verdade, ela apenas não quer saber nada dessa realidade, né? O que que ela não quer saber nada sobre essa realidade. Já a psicose, ela renega e procura substituir essa realidade. Então, temos aí com Freud essa distinção. E aí a gente pode falar, junto com Lacan, da ideia na neurose de um autoplastiche ou autoplástico, né? Autoplastic e autoplástico. O que seria isso? Seria autoplástico. É a ideia de que a neurose, então, ela vai operar, né, sobre o próprio sujeito, e essa operação da neurose ela vai construir os seus sintomas. Só que essa estrutura neurótica ela vai construir os seus sintomas e a realidade vai permanecer relativamente intacta, né, preservada. Já na psicose, diferente, então, após então esse renegar, esse repúdio, a gente vai ter um trabalho ativo de reconstrução. Renega-se, repudia-se a realidade e depois tem um trabalho ativo de reconstrução dessa realidade, né? Que tenta ser aloplástica, né? A ideia do aloplastic, acho que é assim que fala, aloplastic, que é aloplástico. Por quê? Porque tem uma tarefa, um envolvimento ativo para reconstruir essa realidade, né? Criar uma nova realidade.
E aí que está a grande questão, essa criação de uma nova realidade, essa reconstrução aloplástica, ela é que visa substituir uma realidade que foi renegada, é justamente essa construção, é justamente o delírio, essa construção de uma nova realidade. E constrói-se essa nova realidade, ou seja, o delírio, essa construção aloplástica, para substituir a realidade original, tá? E aí a gente vai falar da diferença estrutural, né? A gente vai falar da foraclusão do simbólico. Aí a gente vai falar do Verwirrung e do Verdrandung. Acho que é assim que fala. São duas palavras alemãs, eu acho difícil de pronunciar. Confesso para vocês que eu tenho essa dificuldade de pronúncia, né? Então a gente tem esses dois pontos importantíssimos. Então vamos lá. Fizemos então essa distinção do autoplástico para o aloplástico, na psicose a construção de uma nova realidade, renegando-se a realidade, e que essa nova construção é o delírio. Feita essa distinção, estabelecido isso, então acho que a gente pode agora explorar como que, para o Lacan, os mecanismos de neurose e psicose eles vão se diferenciar em termos que são estruturais, diferença estrutural entre neurose e psicose. E aí, essa diferença estrutural entre as duas, elas vão estar ancoradas em dois mecanismos por trás dessa diferença da neurose e da psicose, das estruturas da neurose e da psicose. Então, quais são os mecanismos que estão por trás dessas diferenças estruturais? É o Verwirrung, que é o recalque, e o Verwirrung, que é a foraclusão. Então, o primeiro mecanismo que atua na neurose é o recalque, e o segundo mecanismo da estrutura psicótica é a foraclusão, tá bom? Então, são esses os mecanismos que estão por trás dessas duas estruturas. Primeira estrutura, neurose, o Verwirrung, em alemão, que é o recalque. Então, qual a característica desse mecanismo na estrutura neurótica? Bom, a gente sabe que o recalque, então, é um processo no qual uma representação, que é um significante, por exemplo, que está ligado a uma pulsão, é expulso da consciência. Então, o significante que é ligado a uma pulsão é expulso da consciência, mas, mesmo sendo expulso, ele vai permanecer inscrito, né? Vai permanecer inscrita no inconsciente. O que é recalcado, essa é a ideia do mecanismo do Verwirrung. O que é recalcado, ele retorna no simbólico sobre a forma de sintomas, que são as metáforas e as metonímias, né? Então, retornando, a gente tem como característica desse mecanismo Verwirrung, que atua na estrutura neurótica, esse mecanismo que é onde uma representação, que é um significante, que é ligado a uma pulsão, esse significante ele é expulso da consciência. Quando isso acontece, ele vai permanecer inscrito no inconsciente. E aí aquilo que foi recalcado, então, vai retornar no simbólico, só que sob a forma de sintomas, sintomas simbólicos, as metáforas e as metonímias. Essa é a ideia básica do mecanismo de recalque que está por trás da estrutura neurótica. Agora, no caso da estrutura psicótica, a gente tem um outro mecanismo por trás, né? Que é a foraclusão, a gente pode chamar também de rejeição. Qual que é a ideia, então, central na foraclusão? É que esse é um mecanismo muito radical,
muito radical, né? É uma não inscrição. Se na primeira estrutura neurótica a gente tinha um retorno no simbólico daquilo que foi recalcado, na estrutura psicótica, na foraclusão, a gente tem uma não inscrição desse significante. Ele não foi recalcado, ele não foi inscrito. E é a não inscrição de um significante que ele é fundamental, que é o significante que chama-se, por Lacan, nome do pai, que está na ordem simbólica do sujeito. Então, aquilo que foi foracluído, aquilo que foi rejeitado, né? Por quê? Porque não houve a inscrição de um significante fundamental, o nome do pai, aquilo que foi foracluído desse simbólico, ou do simbólico do sujeito, ele não vai ser integrado, e como não foi integrado no simbólico do sujeito, ele não pode retornar como sintoma. Então, ele não retorna como sintoma. Na neurose, ele retorna como sintoma simbólico. Como ele não foi, não houve uma inscrição na ordem simbólica, porque foi rejeitado, foi foracluído, então não é integrado, concorda? Não foi inscrito na ordem simbólica, foi foracluído da ordem simbólica, logo não foi integrado. Se não foi integrado, então não pode voltar como sintoma. No caso, como acontece no Fedran-Ung, no recalque. Se ele não pode voltar como sintoma, como na estrutura neurótica, na forma de um sintoma simbólico, a metonímia, as metáforas, então ele retorna aonde? Aí está a grande diferença dos dois mecanismos.